Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e hoje eu vim falar sobre o livro O Céu que Nos Oprime. Bom, gente, lá em fevereiro, no começo do ano, quando a gente ainda achava que 2020 ia prosperar e não tinha ideia do que a gente ia estar passando agora, teve a cerimônia do Oscar com os seus premiados, como todos os anos, e teve os premiados de roteiro adaptado também, como todos os anos. Essa categoria nada mais é do que premiar roteiros que foram criados com bases em outras histórias. Muitas dessas histórias são baseadas em livros e dessa vez a gente tinha os 5 indicados baseados em livros, que foram O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, que é baseado em quadrinhos, mas não deixa de ser livro, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Diante dessa premiação, eu fiquei muito empolgada e coloquei lá no Instagram uma votação sobre qual livro vocês queriam que eu trouxesse para vocês aqui no canal. E o mais votado foi O Céu que Nos Oprime, que foi o que inspirou o filme Jojo Rabbit, que foi o vencedor do Oscar nessa categoria. Então eu estava super animada para fazer essa leitura. Demorei, porque eu ainda tive que comprar o livro, ter ânimo para ler e tal, E aí, finalmente eu vou falar com vocês sobre esse livro aqui. Eu também não tinha assistido o filme ainda, só o trailer e algumas críticas do pessoal. Então o filme, gente, ele é bem uma sátira sobre o momento ali da Segunda Guerra, que a gente vai acompanhar o Johannes, que é o personagem principal, que é uma criança tendo que lidar com o fato de ter uma judia dentro da sua casa. Só que esse menino, ele é super admirador do Hitler, super entusiasta do nazismo, só que é tudo bem num tom muito cômico e num tom muito leve que o roteiro permeia essa história. E eu acreditava que talvez o livro tivesse esse tom de sátira também. É claro que eu sei que o filme não necessariamente retrata tudo da história, porque é uma adaptação, mas eu esperava esse tom aqui dentro do livro também, e eu não estava nem um pouco preparada para esse livro, Senhor amado. Gente, esse livro é pesadíssimo, e eu vou falar com vocês sobre essa história. Aqui a gente vai acompanhar sim o Johannes, que é o personagem principal, só que em um período de tempo muito maior da vida dele. Ele mora ali na Áustria e, como vários meninos da Áustria, quando a Áustria é anexada à Alemanha, ele acredita fielmente no sonho nazista. Então ele, como um menino branco, louro e dos olhos azuis, se acredita superior, acredita em tudo que falam para ele sobre os judeus como uma raça inferior e que eles realmente têm que limpar a sociedade. Então ele compra muito essa ideia. É claro que quando criança a gente vê que essa inocência é muito afetada, principalmente na escola, e quando ele entra na, como é que chama? Na juventude hitlerista, desse cidadão aí, do bigodinho. Então ele entra nessa juventude que é uma espécie de um treinamento para essas crianças e para esses jovens. Então ali, o que eles fazem nessa espécie desse acampamento? Eles aprendem sobre guerra, eles aprendem sobre armas, eles queimam livros. Então assim, é uma maravilha, né? E ele vai criando toda essa questão e esse ideológico dentro dele. E aqui, gente, é muito difícil de se você já viu o filme, de dissociar essa imagem, porque no filme acontecem umas coisas dessa forma, mas é um tom de sátira. Aqui não, aqui é um tom bem cru, bem verdadeiro, e que você vai acompanhando e que, assim, no começo você até entende, você até simpatiza um pouco com o personagem do Johannes, porque é uma criança e ele realmente é mais fácil de se influenciar nesse sentido, mas depois você vai criando um ranço desse cidadão. Mas enfim, ele mora com os pais e com a avó ali na Áustria, na capital, em Viena. O pai dele é responsável, ele tem uma fábrica que ele herdou do avô, e a mãe dele fica em casa, mas também ajuda o pai em alguns momentos. Esse menino, então, o Johannes, super ali nazista, ele briga até com os pais, porque os pais já mostram desde o começo que eles não acreditam muito nisso, eles não gostam dessa guerra, eles não são a favor dessa guerra e eles são contra o nazismo, sim. Isso é colocado até de uma maneira sutil, mas é mostrado, e o Johannes detesta isso, ele briga às vezes com os pais, apesar de que eles têm uma relação muito interessante.
E aí Johannes, dentro dessa juventude riterista, ele acaba sofrendo um acidente com bombardeio e ele não pode mais participar desse esforço de guerra, e isso para ele é devastador. Ele não podendo mais participar do esforço de guerra, ele se sente um inútil, ele acha que ele não tá fazendo nada pelo bem do nazismo e pela ascensão da Alemanha, e ele fica em casa muito frustrado, e ele passa a perceber algumas coisas estranhas na casa dele, porque agora ele tá ali o tempo inteiro, e ele acaba descobrindo que tem uma judia escondida dentro da casa dele, que é a Elsa. E assim, isso acaba com ele em primeiro momento, só que a gente vai acompanhar durante o livro a história dessa evolução. Então, o que é em primeiro momento um ódio passa a ser um interesse, depois passa a ser um amor e chega a uma obsessão. Cara, eu não esperava mesmo por esse livro. E a gente vai acompanhar ele por muito tempo. Diferente do filme, que ele é só criança, a gente tem ele criança muito rápido, mas por diversos anos, por toda a guerra, até mesmo depois de um tempo do término da guerra. E aí a gente vai vendo como que vai se desenvolvendo essas situações dos dois, até chegar num ponto alto ali, em que o Johannes acaba sendo o principal responsável pela sobrevivência ou não da Elsa, por diversos motivos que acontecem devido à guerra. E assim, cara, que loucura de história. E foi muito difícil pra ler. Essa história me lembrou muito O Colecionador, que eu já falei com vocês aqui, que tem essa questão da psicopatia até, e do fato de ter uma obsessão por uma outra pessoa, nesse caso são duas mulheres, né, de ter uma obsessão e do que você faz pra manter essa pessoa com você. E o Johannes aqui, ele faz da mesma forma até que o Colecionador, que ele vai justificando os seus atos, porque a gente tem a narração em primeira pessoa e a gente vai acompanhando o desenvolvimento do pensamento dele e como que realmente essa cultura ali do nazismo impregnou na cabeça dele de um jeito, e que ele vai justificando seus atos e esse amor barra obsessão, porque pra mim isso não é um amor, né? É meio loucura o que acontece aqui. Vai ficando num nível extremo, sabe? Então é um livro com uma temática muito pesada, a gente vai acompanhar mais essa dinâmica entre os dois ao longo do tempo e como que isso vai desenrolar. E é muito pesado mesmo, gente, eu não tava preparada pra fazer essa leitura por conta do trailer do filme, que nem o filme eu tinha assistido ainda. E assim, como foi algo que eu não esperava, me deu um baque muito grande. E eu fiquei surpresa com toda essa história. Mas eu gostei, assim, de modo geral eu gostei do livro, gostei da temática. Porém, esse susto que me deu, eu acho que não me fez apreciar tanto a obra, porque eu não esperava uma coisa tão profunda e tão crua, assim, tão dolorosa até de acompanhar. E o personagem do Johannes também, ele foi me irritando num grau que, nossa, eu fiquei com ódio desse cidadão. Isso influenciou também um pouco na minha leitura e na minha percepção final do livro. No fim, eu acho um livro bom, mas, gente, já vou preparar todos vocês pra isso, tá? Que não é uma sátira divertida igual o filme propõe. Já vão pensando que é uma história de amor barra obsessão muito louca e muito dolorida e bizarra e profunda e cruel. Então, assim, vale a pena ler sim, se você se interessa por essa temática, principalmente ali da época de Segunda Guerra, e de você ver como que realmente, que às vezes a gente tem problema de entender como que o nazismo deu certo, né? As pessoas realmente acreditavam nisso. E aqui a gente tem uma forma muito clara de ver isso, como que essa influência, o que isso fazia com a cabeça das pessoas, era quase uma lavagem cerebral mesmo, de como que esses jovens, principalmente, atuavam nesse sentido. Então, nesse ponto, é interessantíssimo. Mas, de novo, gente, vou falar, fica o aviso que é uma história muito pesada. E aí, depois de terminar de ler o livro, eu fui assistir o filme, né? Assim, tô totalmente desconcertada já. E o filme, gente, é sensacional também. Ele pega a base da premissa do livro, que é essa questão de ter uma judia escondida dentro da casa do Johannes. Só que ele, como criança, é ótimo, porque ele
Ele compra a ideia do nazismo, ele é defensor do Hitler, mas ele ainda é muito influenciável. A personagem da mãe dele, que foi interpretada pela... como é que chama, gente? Esqueci o nome. Scarlett Johansson, lembrei aqui, pela Viúva Negra. Ela ficou maravilhosa, a mãe dele no filme, quer dizer. Eu achei, assim, sensacional a adaptação. Ela é bem distante da realidade do livro, como eu disse pra vocês, mas pegou o ponto máximo ali e fez uma crítica muito bem feita a esses governos totalitaristas, principalmente pela representação do nazismo, que é um grande exemplo que a gente tem aí na nossa história. É uma história muito triste que a gente tem, e é uma guerra muito, muito cruel, e que o diretor, o roteirista, eles conseguiram trazer isso de uma forma muito divertida até de se acompanhar. O amigo do Johannes, que é o gordinho ali do filme, que eu esqueci o nome dele no filme, ele é maravilhoso. Ele é o melhor personagem do filme. E eu acho que o filme vale super a pena. De novo, vou ficar um pouco repetitiva, gente. São formas de abordar a história totalmente diferentes, mas os dois valem a pena. O filme é maravilhoso, é super leve, descontraído, super dá pra assistir em qualquer momento. Agora o livro, a história é outra. A história é bem mais pesada, mexe com a sua cabeça e você vai ficando incomodado com tudo aquilo que tá acontecendo. Então deixa esse livro aqui pra ler num momento que você tiver mais de bem com a vida, pra não te afetar tanto. Espero que vocês tenham gostado aí, desculpa a demora de trazer finalmente esse livro aqui no canal, mas trouxe, e eu espero que vocês tenham gostado da crítica tanto do livro quanto do filme. Se vocês já viram ou já leram esse livro, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar sobre eles para eu saber se vocês tiveram essa sensação e esse baque igual eu tive. Também se inscreve no canal se não for inscrito ainda, que ajuda muito a gente por aqui, e eu vejo vocês no meu próximo. Até lá!